Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História? Sabe que o nosso assunto de hoje é religião no Egito. E quando a gente fala de religião no Egito, nós vamos falar aqui sobre o Livro dos Mortos, vamos falar sobre múmias. Estão preparados? A aula de hoje, ela dá sequência ao assunto que nós iniciamos na semana passada, falando sobre a religião egípcia e os deuses, né, que nós estudamos lá na nossa apostila, no nosso livro, tá? Então, hoje eu quero fazer aqui com vocês uma orientação, uma explicação sobre alguns deles. Os dois deuses que nós vamos trabalhar, então, são o Anubis e Osíris, tá? Qual era a função de Anubis? Anubis ele tinha como função levar o morto, tá, até a presença do juiz, Osíris. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Imagine uma pessoa que ela é presa, sentenciada à morte ou, na presença do juiz, tá? Ela chega na presença do juiz para receber sua pena. Então, ou ela vai ser liberta ou ela vai ser morta, tá bom? Porque o crime que ela cometeu é muito grave. Então, na verdade, isso acontecia na cultura egípcia. Quando ele chegava na presença de Osíris, ia ser pesado as ações que aquele egípcio ele teve durante sua vida, e agora na presença de Osíris ia ser feito esse julgamento, tá? Então, ele era um juiz, Osíris era um juiz, ok? Qual que era a função de Anubis então? Desde a morte do faraó até a chegada na presença de Osíris, tinha ali um trajeto, ok? A ser percorrido. Ele passava por 42 deuses relatando o que ele fez, se bem ou se mal. Ele tinha que falar a verdade, ele tinha que ser verdadeiro ali nesse trajeto, tá? Se ele conseguisse passar por todas as portas, ele chegava então à presença de Osíris e Anubis acompanhando ele. Então ele chegava lá. Como funcionava? Então tinha uma balança que era colocada a pena da verdade e o coração dele era colocado do outro lado. E essa balança ela tinha que equilibrar, tá? Ficar numa posição equilibrada, onde que o coração não era mais pesado que a pena e nem a pena mais pesada que o coração, tinha que ser igual. Com isso, Osíris abria as portas para a vida após a morte. Então ele ia ter lá a sua vida eterna, né? Ele ia receber aquilo que ele procurava, tá? Fato é que quando o faraó ele era embalsamado, mumificado, com ele ia toda a sua riqueza, né, o ingresso, digamos assim, para a chegada até a vida eterna, que era isso que eles buscavam, tá? Então, o processo mais importante aqui para a passagem dele da vida, tá? Ou seja, desse plano de vida para a vida após a morte, era a mumificação. E com isso nós vamos aprender hoje um pouquinho mais a fundo sobre o que é a mumificação, tá? Como que funciona essa questão da mumificação, tá? Nós vamos ver hoje. Convidamos para essa aula a professora Sidneia, que está aqui do nosso lado, e ela vai nos ajudar a explicar para vocês como que funciona esse processo de mumificação. Muito obrigada, professor Gisele. Obrigada pela aula, gostei muito. Pessoal, a cultura egípcia é show para aprender as coisas. Mas agora o professor Gisele me convidou para que nós aprendêssemos um processo. É um processo químico, então pensem que há milhares de anos antes de Cristo e antes dessa divulgação da ciência e da química propriamente dita, os egípcios já tinham esse conhecimento da questão de umidade e da mumificação, porque na verdade esse processo, o sal que é colocado, que nós chamamos de natrão, ele é utilizado para que a umidade não entre nos corpos. Porque o que acontece? Quando a gente tem atividade de água, ou seja, a umidade, é a umidade que auxilia as bactérias e outros micro-organismos a fazerem a decomposição dos corpos. Então, a mumificação, professor, nada mais era o quê? A preservação dos corpos. O senhor quer falar um pouquinho de como esses corpos ficavam e por quê? Por exemplo, alguns órgãos, eu sei que eles retiravam e por que eles retiravam? Exato. Eles retiravam os órgãos de dentro do falecido ali, do morto, e era colocado os órgãos principais nos vasos canopos. Esses órgãos, eles eram também ali, nesses vasos, feito uma solução para tentar preservar esses órgãos. Porém, era tirado do corpo justamente
porque são os órgãos internos que apodrecem rapidamente o corpo da pessoa. Então eles retiravam e colocavam ali uma serragem também preparada, preenchendo esse espaço, para que esse corpo, então, após a retirada desse líquido, ele ficasse o mais preservado possível, porque na vida após a morte, ele tinha que estar com o seu corpo totalmente preservado, o máximo que ele pudesse. Então, era assim que funcionava. Entendi. Professor Gessé, uma outra pergunta que eu li também, é uma curiosidade. Eu ouvi dizer que eles retiravam o cérebro pelo nariz. Era isso mesmo? Exato. Eles tinham uma pinça que eles colocavam pela narina e eles com uma espécie de martelo, eles batiam e quebravam essa parte do osso, né, e formando, em vez de 2 furinhos, formavam um furo só, e com essa pinça eles puxavam o cérebro da pessoa pelo nariz e tirava tudo, pensando na preservação. Veja, a ideia deles não era, a principal parte do corpo para eles era o coração. Então o coração era preservado, né? O coração era retirado com carinho, os outros órgãos eram simplesmente tirados e colocados no jato. Então, sobre o cérebro, que eu perguntei ao professor, o cérebro ele contém uma grande quantidade de água, é um tecido que tem uma atividade metabólica muito grande, tá? Demanda muita energia, está em constante funcionamento. Então, ele tem uma grande atividade de água. Então, era um dos órgãos que necessariamente precisava ser retirado. Então, agora, professor, mais alguma coisa? Posso começar? Pode começar, vamos lá. Então, o professor Gessé os trouxe aqui ao Laboratório de Ciência da escola. Eu sei que muitos de vocês que não estudavam aqui ainda não tinham entrado, a gente não teve a oportunidade, mas aqui o professor Gessé segue algumas séries. Okay. Então, nós vamos começar pela primeira. Não só pela pandemia, mas aqui por usarmos sólidos. O professor Gessé e eu vamos colocar a máscara, professor, por favor. Vamos lá. Cobrindo o nariz. Isso, e a boca. E o óculos de segurança, professor, porque os pós para fazer no natrão são muito finos, tá? Pelo menos o material que eu uso aqui, mas eu vou ensinar que vocês podem fazer em casa também. Mas o que a gente utiliza aqui, ele é muito fino. Então esse risco de inalar é perigoso, tá? Então a gente obrigatoriamente vai usar máscara. E professor, se o senhor puder tirar o seu óculos e colocar o óculos de segurança, para que a gente evitar que esses sólidos também venham ao olho. Segurança em primeiro lugar, né? Isso. Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês os 3 sais. Então o natrão, ele era, como eu disse para vocês, utilizado para evitar que a umidade chegasse aos tecidos, porque é a umidade que dá acesso aos micro-organismos de fazerem a deuterização, a decomposição dos tecidos, ok? Então aqui eu tenho a barrilha leve, ou seja, carbonato de cálcio, tá? Ele é um pó branco bem fino, depois, deixa eu ver se eu já consigo mostrar para vocês. Finíssimo. Tá? Chama-se carbonato de sódio. Aqui eu tenho sal de cozinha, sal comum, tá? Sal refinado. E aqui um pó um pouco mais fino, que é o bicarbonato de sódio. Para fazer a mistura, vocês poderão fazer em casa também. Eu sei que bicarbonato vende também em supermercados, algumas farmácias. Então, o bicarbonato vocês podem comprar e fazer a mistura com sal. Eu vou separar então 2 medidas de sal. Aqui como medida eu vou usar um copo plástico, tá? O sal, por não ser tão fino e não levantar poeira, eu ainda estou sem máscara, tá? Mas eu já vou buscar ali. Professor, você pode deixar o mais liso possível, por favor? Agora aqui eu vou colocar o carbonato de sódio. E o bicarbonato, aqui para nós, eu comprei um extra fino. O professor consegue mexer? Agora aqui o professor vai me ajudar a fazer uma mistura homogênea, tá? Então eu tenho 3 sólidos da mesma cor, textura bem parecida, mas eu preciso de uma mistura homogênea. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ver que esse aqui ou qualquer uma das partes. De baixo para cima, veja. Isso. Aqui então o professor Gessé já me ajudou com a mistura dos sais. Então aqui a gente tem um natrão e aqui nós vamos utilizar uma maçã. Professor Gessé, nós vamos dividir então uma maçã.
E eu gostaria que você aí desenhasse, fizesse, colocasse teu nome, fizesse uma carinha, o que você quisesse fazer para a gente diferenciar e ver depois como é que vai ficar essa maçã. Ah, fez um smile a maçã. Alguma coisa saiu aqui, ó. Ah, essa é a minha. Então aqui são as nossas maçãs. Eu vou usar aqui um becker. Professor, você vai identificar que algo importante no laboratório, nós precisamos identificar os materiais que usamos. Então, por exemplo, esse becker vai ser do professor Gessé. Então ele vai colocar um J, que é a inicial do seu nome, porque esses vidros são laváveis, por mais que seja caneta permanente, no vidro essa caneta ela se apaga, tá? Meu J. Professor, pode colocar a maçã de pé e vamos encher aonde está essa maçã? Isso, com sal. Eu vou pegar aqui o meu becker. Isso, vamos pôr um pouquinho no fundo, que daí acho que ela vai parar, né? Pode pôr. Vamos lá. Maçãzinha, me obedeça, vai lá. Nem que ela deixe um pouquinho, não tem problema. Olha, tá Viu? certinho. Pode encher até cobrir a maçã. Pessoal, o importante aqui é que a maçã ela fique totalmente coberta com o sal, com os sais, tá? Então a gente vai completar e ela vai repousar aqui por pelo menos 15 dias. Então nós vamos deixar as maçãs, eu vou identificar o meu becker. E olha só que interessante, pessoal. Lá, quando o processo de mumificação era realizado, eles deixavam 35 dias os sais ali do latrão agindo para retirar todo o líquido do corpo do faraó. Depois que eles iam lá e... uma curiosidade sobre isso. O responsável lá pelo primeiro corte feito no corpo do faraó ou do egípcio que ia ser mumificado, ele era apedrejado, você sabia disso? Por quê? Porque ele violava o corpo, né? Então eles puniam aquele que violava o corpo. É interessante porque sempre tinha a pessoa que ia fazer isso, era separado. Ele era exclusivamente para ir lá fazer o primeiro corte, que era desenhado no abdômen, ele abria o abdômen, e após ele fizer a abertura, a primeira coisa que eles faziam era apedrejar a pessoa. Então ele já sabia que ia morrer. Já sabia que ia morrer. Interessante, né? E outra coisa, professora, eu também li que depois que eles tiravam o sal, eles passavam no corpo glicerina e betume. Isso mesmo, professora Sidneia. Eles então pegavam os corpos depois da proteção e passavam justamente essas loções para manter a conservação. E enquanto eles faziam isso, eles já preparavam os panos de linho e eles eram enrolados nesses panos de linho. E nesses panos, nessas bandagens, era colocado também amuletos que garantiriam a passagem do morto ali, do faraó, para a vida após a morte. Então era esse processo. E eles usavam alguns... Tinha até um desenho, né, professor? Acho que um besouro. O que era que eles usavam? Eles usavam os escaravelhos, bem no meio do coração, que simbolizava o coração dele, que era o órgão mais importante. O coração, ele não era retirado, ele ficava, porque era o que garantia a vida dele após a morte, né? Então, essa é a cultura deles, o pensamento diferente deles. Então, esse escaravelho simbolizava o coração, que quando ele chegasse na presença de Osíris, ele ia colocar na balança, esse coração para ser pesado. Muito legal. Viu, pessoal, como a gente aprende as coisas aqui junto, história e ciências, fazendo uma aula especial para vocês. Professora Sidneia, muito obrigado pela sua presença na aula de hoje, foi muito especial. Nós aprendemos aqui o processo de mumificação. Isso facilita também o entendimento, não só na religião, mas também trazendo para o lado da ciência, né? Muito bem. Muito obrigada, professor, pelo convite também. É um prazer estar aqui, falar com vocês, aprender um pouco mais de história também. E lembrando, pessoal, que para a ciência a gente ainda vai abrir essas maçãs daqui 15 dias. Nós vamos ver o resultado para fazermos a nossa atividade avaliativa. E do professor? Nós vamos ter o nosso relatório, né, baseado no processo de mumificação, que vai estar em anexo a essa aula e que você vai poder entregar no prazo que eu vou colocar aqui embaixo no Eclass, tá? Então nós vamos ter nossa data e você vai preencher esse relatório e vai me entregar no dia. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Isso, tem os nossos e-mails nas nossas aulas, podem entrar em contato através do WhatsApp da escola.
Valeu, pessoal. Um beijo, abraço. Obrigada, Tchau, professor. até mais, até a próxima. Tchau, tchau.